indivíduo tem valor próprio. Muitas vezes, para resgatar e ressignificar o sentido da vida, é preciso buscar uma ajuda profissional. O Cresce se importa com você. A gente continua nossa conversa sobre saúde mental em referência ao Setembro Amarelo. Vocês viram ontem a entrevista com a corretora de imóveis Lina Reis? Hoje a gente bate um papo com a psicóloga Camila Eugênio. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje no programa. Eu é que agradeço o convite. Doutora, a gente trouxe ontem o depoimento da Lina e foi um depoimento muito forte, muito carregado de significado. E a gente teve muita dificuldade de conseguir um corretor de imóveis que estivesse disposto a falar sobre esse assunto. Do que as pessoas têm medo? Acredito que assim, a saúde mental, né, ainda perpassa uma visão lá de trás, né? Uma visão em que o doente mental, ele era afastado, ele era isolado, ele ia para os manicômios, né? Então a gente ainda carrega um pouco dessa visão preconceituosa sobre a saúde mental. Então muitas pessoas ainda têm um pouco de receio e de preconceito de falar sobre saúde mental. Entendi. E ela é muito estigmatizada, né? Eu já li muito sobre isso. Então, qual é o primeiro passo? A partir do momento que você se reconhece com ansiedade, com depressão, quando você percebe que a saúde mental não está como deveria ser. Principalmente agora no momento que a gente vive uma pandemia. Como é que a gente deve lidar com esses sinais de alerta? O complicado é que, assim, a gente não tem muito isso de fábrica, digamos assim. É como se a gente tivesse aprendido a escovar os dentes, a cuidar das vestimentas, a sermos todos educados, mas a gente meio que não aprendeu a cuidar da nossa saúde emocional. E cuidar da saúde emocional significa olhar para dentro, olhar para como estão os pensamentos, os sentimentos, e muitas pessoas têm dificuldade de identificar quando elas estão prestes a adoecer mentalmente, né? Seja de ansiedade, seja de depressão, porque na verdade a ansiedade é algo que perpassa, é uma emoção que perpassa toda a gente, todos nós sentimos ansiedade, assim como a tristeza é um sentimento que perpassa a vida de toda a gente. Agora, a diferença entre uma tristeza para uma depressão e a diferença entre uma ansiedade, que é considerada uma ansiedade normal, para uma ansiedade que é considerada patológica, existem alguns critérios para identificar. Eu acredito que perpassa também começar a compreender a si mesmo, né? Coisas que estão um pouco diferentes do habitual, aspectos emocionais que não estão muito próximos do que a pessoa experimenta no dia a dia, já é um sinal de alerta de que a ansiedade ou essa tristeza já está virando doença. A Lina também falou com a gente no depoimento que ela não se sentiu acolhida, ela morava em outra cidade, não era corretora de imóveis, exercia uma outra profissão, e ela contou pra gente que as pessoas que viviam ao redor dela, amigos, colegas, não conseguiam entendê-la e diziam, você tá com frescura, isso não existe. Isso é muito comum de acontecer. As pessoas confundem, né, essa tristeza profunda como algo que é uma emoção passageira, quando na verdade a gente está falando de uma patologia, a gente está falando de uma doença. E toda doença tem que ter tratamento. Se, por exemplo, eu estou com hipertensão, eu vou no médico e vou fazer, né, o que for preciso, todos os exames, e vou tomar um medicamento. Quando a pessoa está com tristeza profunda, que é uma doença, uma depressão, as pessoas consideram que é uma emoção passageira. Aí é que tá, né? É preciso compreender melhor a depressão. E para compreender melhor a depressão, a gente precisa saber falar sobre isso, ou seja, isso não ser tabu. Acho que quanto mais a sociedade conversa sobre essa temática, quanto mais se fala sobre saúde mental, da importância de se cuidar, mais as pessoas vão entendendo e menos, né, estigmatizando. Porque quando a pessoa está falando alguma coisa para o social, de certa forma ela está pedindo uma ajuda, né? E quando você diz isso é frescura, isso não é nada, você está diminuindo uma dor que é muito profunda. A profissão de corretor de imóveis, ela é muito desafiadora. Porque, por exemplo, às vezes o cliente não tem consciência e ele marca com o corretor de imóveis sai da sua casa, deixa a sua família para atender esse cliente.
e simplesmente o cliente não aparece, nem dá satisfação, nem liga, ou muitas vezes o cliente é grosseiro no telefone. É uma profissão desafiadora. Então, como lidar com essas emoções, as suas e as do outro, e ainda conseguir se manter, porque, né, é a profissão da categoria. Então, como conseguir equilibrar esses pratinhos aí da vida? É como a gente estava falando, né? Assim, não necessariamente todo mundo precisa estar num consultório de um psicólogo e fazer terapia. Fazer terapia é uma coisa maravilhosa, quem experimenta, quem não experimentou ainda deveria experimentar. Agora, nem todo mundo necessariamente precisa estar, né, num consultório para fazer terapia, mas é muito importante buscar esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento perpassa exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco. Saber entender quais são as suas emoções. Que sentimentos é que eu estou tendo sobre essa circunstância, esse assunto, essa pessoa. E como fazer para aprender a regular as emoções. É como a gente estava falando. As pessoas não foram ensinadas a entender sobre suas emoções, regular suas emoções, saber que, por exemplo, as emoções elas fluem, né? Aprender a ter habilidades de comunicação para lidar com um enfrentamento ou com uma situação difícil, entender ou aprender a cultivar uma esperança sobre algo representado do futuro, exatamente entendendo que essas emoções elas vão fluir, vão se modificar com o tempo. Então, assim, é necessário ter uma regulação emocional e para fazer isso a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. E esse trabalho de autoconhecimento pode ser através de terapia, como pode ser através de livros, né, de cursos, algo que vai, né, te ajudar, né, a compreender mais sobre suas emoções e aprender a lidar com as dificuldades, porque o que você está falando aí são as incertezas, né? A gente precisa aprender a lidar com as incertezas. No geral, para que a gente conseguisse chegar até onde a gente chegou, a gente precisou encontrar formas de lidar com a ansiedade. E muitas vezes aquela ansiedade exacerbada que hoje a gente vê em algumas pessoas que são consideradas patológicas é uma ansiedade que nos protegeu e nos fez evoluir. Só que agora, muitas vezes, a gente sofre de forma catastrófica por coisas que a gente não tem o controle, né? Por exemplo, você está me falando de alguém que vai marcar, né, de visitar um imóvel e ela dá para trás e desiste, né? Isso pode gerar no vendedor uma tamanha incerteza. Eu não sei como é que, sei lá, vou pagar minhas contas no próximo mês. Mas se você trabalhar, né, no processo de que a vida é um pouco incerta e que você vai poder aprender a encontrar recursos para lidar com essa incerteza, saber que os altos e baixos, eles perpassam a vida de todos nós, de uma forma ou de outra, não importa que tipo de trabalho seja, você vai criando recursos, né, para se fortalecer diante das adversidades. E vai entender, hoje essa pessoa não topou a visita, mas um próximo vai vir e aí provavelmente essa pessoa vai topar essa visita e eu vou fazer uma venda. Então é trabalhar um pouco de regular essas emoções, né, para não ir para esse caminho mais catastrófico que muitas vezes nós vivemos e que nos coloca numa situação de intolerância às incertezas. Então, para a gente estar aqui e para a gente viver essa vida, a gente tem que aprender um pouco a lidar com as incertezas. Porque é uma profissão que trabalha muito com vendas, né? Trabalha diretamente ligada a vendas e lida com muitas pessoas diferentes a todo instante. Né? Quem está no instante de vendas, o corretor que está toda hora ali recebendo o cliente, são os mais variados perfis. Sim, sim. Então, o relacionamento ali precisa ser uma habilidade do corretor. E muitas vezes, doutora, a gente não está bem. Quando a gente não está bem, como é que a gente vai conseguir fazer um bom atendimento para o outro? Como é que a gente vai conseguir fazer uma venda? Isso. E aí é exatamente isso, é trabalhar essa regulação emocional para aprender a lidar com as dificuldades, as adversidades, se fortalecer, né, aprender habilidades de comunicação para lidar com as questões que são próprias da vida. E claro, se você sente que você não está conseguindo sozinho, né, é óbvio que você tem que procurar ajuda. O ruim é quando você não consegue identificar que você está com um problema, né, você encontra no social, na comunidade, uma dificuldade de reagir positivamente a um cuidado sobre isso, e aí você não busca ajuda. Aí sim, isso vira uma bola de neve e assim, piora muito, muito mais o quadro de saúde mental. Então a ideia é que assim, estou com dificuldade, estou começando a sentir que estou com dificuldade para dormir, ou estou dormindo demais, né, não estou conseguindo me alimentar bem, não consigo mais sentir prazer sobre as coisas, comecei a ficar desesperançoso ou desesperançosa demais sobre a vida,
sentindo um medo, às vezes, muito mais, até real dentro de algumas circunstâncias, mas às vezes muito maior do que o que a circunstância está mostrando. Então é hora de procurar ajuda, porque sim, né, você precisa estar bem para viver. Então é se aceitar, se respeitar e se conhecer. Isso. Doutora, hoje em Fortaleza, existe esse atendimento com valores populares ou então atendimento gratuito? A gente fala muito do Centro de Valorização da Vida, né? Sim. Mas existem outros lugares nas universidades que as sim. pessoas podem procurar? Sim. Qualquer universidade que tenha, por exemplo, um curso de psicologia oferece um serviço gratuito, né, de psicoterapia para a população. Então, qualquer universidade, você pode procurar e você vai se cadastrar e vai conseguir ter acesso a atendimento gratuito. Existem clínicas em Fortaleza, né, que oferecem atendimento popular, né, valores sociais para algum tipo de público, uma classe econômica. E, enfim, possibilidades muitas, né, como esse contato aí, fazer uma ligação quando tiver uma situação de crise, né, conteúdos, como a gente estava conversando aqui, você pode consumir alguns conteúdos, então existem muitas possibilidades de ajuda terapêutica. Você indicaria algum livro, alguma série, algum filme? Não, assim, nenhum que eu esteja me lembrando, assim, não. Assim, teria que ser alguma coisa mais específica, né? Tá joia. Pois então, a gente pode até depois colocar né, quando a gente for postar esse vídeo no YouTube, a gente pode acrescentar essas dicas de leitura. Você também que está assistindo, se quiser colocar aí também no comentário do vídeo do YouTube algum vídeo que tenha te chamado a atenção com relação a isso, ou algum livro que fez a diferença na sua vida. Vamos partilhando, né? Isso. Essa cura, sarando as feridas, doutora? Isso. A gente aprende, né, a viver, né, vivendo, experimentando. E uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante, é que a gente não deve desmerecer o apoio da rede social, né, o apoio das pessoas, né. Existe, claro, como a gente está falando, muito preconceito, mas você vai já escutar discursos diferentes desse. Ah, isso é frescura, isso não tem nada a ver, isso é besteira, né. Então, assim, cada vez mais, algo que a gente já estava falando aqui antes, né? As pessoas estão se buscando, as pessoas estão indo atrás de se conhecer. Então, talvez a pandemia tenha só acelerado esse processo que veio, né, no viés da dor, né, uma dor coletiva, enfim, mas as pessoas estão se buscando mais, né? Estão se cuidando, estão trabalhando muito com prevenção, né? Não estão esperando a doença ser instalada para se buscar, mas já estão entendendo que o papel da psicologia, assim como, enfim, qualquer tipo de ajuda, tá para também no processo de desenvolvimento, né? Se tornar uma pessoa melhor, encontrar esse sentido, né? Porque às vezes na depressão existe isso da falta de sentido, uma desesperança generalizada. Então as pessoas podem retomar, né, o gosto pela vida, o sentido da vida, a partir do momento em que elas vão se buscando. Iniciativas como essa, de trazer essa temática para o nosso programa, porque tem muita gente que diz, vocês só estão falando disso porque a gente está em setembro, por causa do Setembro Amarelo, mas aqui é um ponto de partida. Isso, eu acho que é como eu estou falando, eu não vejo que esse movimento saúde mental está acontecendo agora, né, ou só porque existe esse evento do Setembro Amarelo. Eu sou uma pessoa muito otimista, e eu acredito que, assim, pelo menos dos últimos 8 anos para cá, né, a saúde mental passou a ser mais valorizada, né, então, assim, as pessoas estão realmente mais se buscando. Cada vez mais. Então, essas iniciativas, elas são apenas algo para trabalhar mais em função desse preconceito, que ainda é muito forte, claro, que ainda existe, mas é um trabalho contínuo, né, que a gente precisa estar fazendo, divulgando, falando, né, normalizando o ato de fazer terapia, né, de se conhecer, não importa que tipo de ferramenta se utilize. Bacana. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que seja o primeiro de muitos. Eu que agradeço, obrigada. E a gente termina o programa de hoje por aqui, mas a gente gostaria que você assistisse agora um outro vídeo que a gente preparou especialmente para a campanha do Setembro Amarelo. Cuide-se. Tchau, tchau.
Respira fundo e pega leve. Só leve o que não pesar no coração. Aprenda porque a vida é breve. Exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Essa é a lição. Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção.